Queridos amigos, boa noite, família Seaua. Estamos aqui mais uma vez para a nossa reunião de estudo e nós agradecemos pela participação de todos, agradecemos as bênçãos, a oportunidade. Vamos então à nossa prece, pedindo a Jesus o seu amparo para esse momento. Senhor Jesus, amigo de todas as horas, graças a Deus aqui estamos, iniciando mais um momento de estudo, um momento de luz, Senhor, nas nossas mentes, amor aos nossos corações e paz aos nossos lares, porque estamos estudando o Teu Evangelho e sabemos, Senhor, dos benefícios que todas essas lições nos fazem, nos trazem. Que a Tua paz nos envolva e seja conosco, Senhor, nesse momento, inspirando-nos, ajudando-nos a abrir o coração para receber essas palavras, Senhor, que são bênçãos para todos nós. Graças a Deus. Meus amigos, vamos refletir um pouco hoje sobre 3 temas que estão no capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo já vem sendo estudado há algum tempo. Ele tem como título Amar o Próximo como a si mesmo. Hoje nós vamos estudar os itens 2, 11, 12 e 13, que tratam o egoísmo, a fé e a caridade. Então, nós vamos refletir sobre esses 3 temas e ver como eles se interconectam. Nós temos um conhecimento na vida de Jesus que retrata perfeitamente esses 3 temas: o egoísmo, a fé e a caridade. Foi quando Jesus é preso e é levado à presença de Pilatos. É interrogado. Pilatos diz que não encontrou nenhuma culpa daquilo que acusavam contra Jesus, que não havia nada digno de morte naquilo realizado por ele. Pilatos por 3 vezes falou ao povo que se agitava e pedia a crucificação de Jesus, que não encontrou em Jesus nenhuma culpa de morte. Mas, por fim, Pilatos realizou a vontade do povo. Pilatos lava as mãos dizendo: que me importa? Então, meus irmãos, nessa passagem nós temos aqui 2 exemplos que caracterizam os temas de hoje. Jesus nos dando o exemplo da fé, nos dando o exemplo da caridade, e Pilatos nos dando o exemplo do egoísmo. O egoísmo, esse sentimento de amor próprio e exclusivo, essa ação de pensar somente em si. No Evangelho, Emmanuel diz que o egoísmo é uma chaga da humanidade. O egoísmo é como uma ferida aberta, uma úlcera dolorosa, infeccionada, provocando mal-estar na própria pessoa, como nas demais. Diz Emmanuel, nesse capítulo citado, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que o egoísmo tem que desaparecer da Terra
porque impede o seu progresso moral. A Terra somos nós, né, meus irmãos? Então, o egoísmo impede o nosso progresso moral. Dessa forma, então, o egoísmo é o alvo para o qual todos nós devemos apontar nossas armas, nossa força, nossa coragem. E como o egoísmo está dentro de nós, o alvo está dentro de nós, está dentro de mim. Estando dentro de mim, será preciso força e coragem, justamente porque está dentro de mim. Toda tarefa ou todo ajuste que está no nosso íntimo ou na nossa zona de conforto se torna mais difícil de ser realizada. Então é preciso força e coragem para combatê-lo em nós. Diz nessa mensagem do Evangelho que o egoísmo é a fonte de todas as misérias terrenas. Quando pensamos em misérias terrenas, não estamos falando apenas na pobreza, na carência material, mas estamos falando de toda situação de abandono, de toda situação de descuido com a saúde, de descuido com a educação, de uso irresponsável das riquezas naturais, do descarte do lixo, de tudo que desconsidera a vida e que ignora o ser humano. São representações, essas e mais, de misérias terrenas. E todas essas misérias são causadas pelo egoísmo. Todo sentimento que desconsidera o outro, o ser vivo, o outro ser vivo, ou a vida, é por si só desastroso esse sentimento. O egoísta pensa somente nele, pensa somente em si. Ele quer ser amado, ele quer ser aceito, ser elogiado, ser beneficiado, ser protegido, sustentado, atendido. O egoísta se sente assim no centro das situações. Enfim, no egoísta predominam os instintos puramente materiais. Muito diferente deste é o homem caridoso. O caridoso faz aos outros o que gostaria que os outros lhe fizessem. Ele trata os homens como gostaria de ser tratado. O caridoso considera como sua a grande família humana. Ser caridoso é amar no sentido profundo do termo, e o amor é revolucionário, a exemplo de Jesus, o revolucionário de todas as épocas, porque Jesus instituiu uma nova ordem de vida, a fraternidade. O egoísta não quer saber de fraternidade, porque não quer dividir coisa alguma, não quer dividir a sua atenção, o seu afeto, o seu tempo, seus bens, seu conhecimento, sua experiência, seja o que for. Desse modo, para a humanidade, a vida será sempre uma carreira em que vencerá o mais esperto, não é assim?
será uma luta de interesses, em que as mais santas afeições serão espezinhadas, em que nem os sagrados laços da família serão respeitados, porque cada qual viverá para si. E os valores morais, as afeições, serão descartados. Então, meus irmãos, é preciso aperfeiçoar os sentimentos para avançarmos em bem-estar, avançarmos em cuidados, em paz, em segurança. Conviver com o egoísmo ou com o egoísta é viver inseguro, sozinho, porque não se pode contar com o outro e viver sem paz. Então, sem a caridade, não haverá descanso para a sociedade humana. O benfeitor espiritual Pascoal, nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz isso. Sem a caridade, não haverá descanso para a sociedade humana. Mas a caridade sem a fé não basta para manter os homens em fraternidade. Nós estamos falando de uma caridade feita com abnegação, com sacrifício de todo o interesse egoístico. Essa caridade, somente a fé pode inspirá-la. Somente a fé sustenta o bem. Somente a fé mantém a generosidade e a abnegação. Há uma mensagem de um espírito protetor no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, que diz assim: a esperança e a caridade são uma consequência da fé. Essas três virtudes, esperança, caridade e fé, formam uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança nas promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? A fé desperta todos os instintos nobres que conduzem o homem ao bem. A fé é a base da regeneração. Que a vossa fé seja mais forte do que as ilusões do mundo, do que as zombarias dos egoístas, dos incrédulos. Então, meus amigos, nós entendemos que somente essa fé em dias melhores, fé na capacidade humana, bem como a fé no poder dos sentimentos bons, leva o homem a se melhorar, a desenvolver em si virtudes. Na mensagem que nós lemos do Espírito Protetor, está dito que a fé é a base da regeneração. Ela é a base da transformação moral, do renascimento, da recuperação, por tudo que já foi dito a respeito dela, do seu poder. Então, se eu me torno uma pessoa melhor, se eu tiver fé e a consciência de que preciso e posso ser uma pessoa melhor, mais humana, mais fraterna, combatendo o meu egoísmo.
Só me torno uma pessoa melhor se eu tiver essa fé e essa consciência do que eu preciso reparar em mim e de que eu posso fazer essa reparação. Precisamos sair dos impulsos generosos e avançar. Avançar para uma fraternidade, para uma caridade austera. Quer dizer, uma caridade que exige de nós esforço, rigor de princípios. Caridade para comigo e caridade para com o próximo. Somente essa caridade é a que se opõe ao egoísmo. É preciso o amor fraterno forte para combater esse mal da alma que é o egoísmo. O bem comum não reina na terra porque temos escolhido o bem próprio. Se a caridade reinasse na terra, o mal não imperaria nela. Fugiria envergonhado, iria se esconder, porque em toda parte se acharia deslocado. O mal então desapareceria. Mas, meus irmãos, não vamos desanimar porque o mal é grande e o trabalho maior ainda. Comecemos pelas sementes e podemos representar a família como semente. A família é a base da sociedade. Cuidemos da família, cuidemos dessa semente. Na questão 775 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Que dano causaria na sociedade o relaxamento dos laços de família? Resposta dos benfeitores espirituais: uma recrudescência do egoísmo, ou seja, um aumento do egoísmo. Se a família relaxa seus laços, se a família se perde, se a família se desfaz, não se compromete com os reais objetivos dela, o egoísmo aumenta, o egoísmo cresce na sociedade. Então, essa célula que é a família precisa ser cuidada. Nós poderíamos concluir que esse estado de individualismo, esse estado de indiferença, de egoísmo da sociedade, seria resultado de um descuido da família na formação moral dos seus? Será que essa condição que vemos na sociedade é decorrente de uma desvalorização para com a família, para com o lar? Será que estamos terceirizando tarefas que competem aos responsáveis pela família? Estamos permitindo que estranhos ditem normas de comportamento e valores para as nossas crianças e jovens? Temos esquecido da importância que o lar tem na formação de uma sociedade justa, humana e responsável. O lar como primeira escola,
formadora do indivíduo e da sociedade. Sob a ótica espírita, o lar é o educandário valioso da alma. É no lar que os espíritos se reencontram, sob o mesmo teto, na condição de pais, filhos e irmãos. Nesse ambiente, são oferecidas as oportunidades de novo aprendizado moral, possibilitando aos reencarnados exercitarem-se no campo afetivo, desenvolvendo a fraternidade, a solidariedade, os sentimentos derivados do amor. Assim, a função educadora e regeneradora da família é extremamente delicada e importante. Emmanuel diz que a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. A educação, sob o enfoque espírita, é de caráter moral e evangélico, sendo a educação dos filhos missão confiada por Deus aos pais, será ela realizada predominantemente no lar, a partir dos exemplos de autoeducação dos responsáveis. A mensagem espírita apresenta a proximidade de Deus como o fator dominante no processo educativo, uma vez que essa proximidade será capaz de propiciar à educação seus mais belos frutos. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, diz que a segurança e o bem-estar social só serão alcançados pela educação. Mas ele ressalta, não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens de bem. Então, reporta-se Allan Kardec à educação moral. Em outra parte do mesmo livro dos Espíritos, Allan Kardec explicita seu pensamento fazendo a seguinte reflexão: não nos referimos à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar caracteres, aquela que cria hábitos, uma vez que a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Quando se pensa na grande quantidade de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freio, e entregues a seus próprios instintos, serão de admirar as consequências desastrosas que daí resultam. Só uma educação bem entendida pode curar essas chagas. Aí está o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, a grande garantia da segurança de todos. Desse modo, para que se garanta a paz na coletividade, para que se garanta a fraternidade na sociedade, em antagonismo a esse egoísmo cada vez maior, torna-se urgente um trabalho educativo de prevenção. Esse trabalho deve pautar-se, contudo, pela criação de hábitos de natureza moral,
Educar sob a ótica espírita será, assim, desenvolver as virtudes. O cultivo dessas qualidades constituirá a base de formação da pessoa de bem, aquela que, por seus atributos morais, se apresenta habilitada a influenciar positivamente o meio social. Se concebe ainda que a educação se inicie na infância, porque o espírito reencarnado durante esse período é mais acessível às impressões que recebe e que podem auxiliar seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados de educá-lo. Esclarece, de igual modo, o Espiritismo que a ação educativa reside no combate ao egoísmo, visto que tal sentimento é o grande motivador de nossas ações, dando origem a todos os males da sociedade. Então, meus irmãos, competirá aos responsáveis espreitar os menores sinais reveladores desse sentimento danoso no coração infantil, antes que ele lance aí raízes profundas, e orientar a criança para extingui-lo dentro de si. Mas só conseguirão triunfo em seu propósito os responsáveis que procurarem combater o egoísmo que lhes é próprio, uma vez que, de regra, só os exemplos dos responsáveis conseguem arrastar a criança para a autoeducação. Meus irmãos, é um tema bastante amplo esse. É uma reflexão complexa, mas possível de ser realizada, de ser praticada, porque é uma tarefa que está nas mãos, a tarefa da educação, da formação moral das gerações presentes e futuras. Essa tarefa está nas mãos de muitos, porque é possível. Deus não agiria dessa forma, dando uma tarefa tão grande, tão fundamental, não daria a todos se Ele não confiasse em todos. Deus confia nos pais. Deus confia naqueles que têm sob sua responsabilidade crianças e jovens. É porque é uma tarefa possível, exige essa boa vontade, exige essa sensibilidade, essa consciência de que aquela criança e aquele jovem serão esse futuro, não só formando uma sociedade melhor, mas essas crianças estão tendo a oportunidade de, nessa educação, corrigirem suas mazelas, se tornarem espíritos melhores, espíritos felizes, espíritos em paz com seus compromissos, com seus resgates. E isso tudo está relacionado ao egoísmo, que é essa chaga que nós precisamos combater. Essa chaga, essa ferida,
que muitas vezes é trazida pelo espírito que reencarna e que poderia, lá nos seus anos iniciais de convivência familiar, ter ajuda, ter orientação para que aquela criança e aquele jovem mais tarde cuidem de seus corações, usando os recursos educativos, evangelizadores que tiveram em suas famílias. Nós vamos encerrar nesse momento, embora o assunto seja muito maior, nós vamos encerrar com alguns trechos de benfeitores espirituais, reforçando em nós essa necessidade da autoevangelização, da autotransformação moral para o atendimento às nossas crianças, aos nossos jovens, bem como a nós mesmos. Eles dizem assim: recordemos que o futuro também nos aguarda. Preparemo-nos hoje, construindo o amanhã. Oremos, vibremos trabalhando. Crianças e jovens pedem-nos amparo e orientação. O mundo carece de amor e de paz. De nós depende a escolha entre o bem e o mal. Fogo não apaga fogo. Ao ódio ofertamos amor. À pressa, paciência. Ao orgulho, humildade. À vingança, perdão. À cólera, brandura. Ao egoísmo, caridade. Hoje, a criança é abençoado solo arroteado que aguarda a semente da fertilidade da vida. E se necessariamente atendida pela caridade libertadora do Evangelho de Jesus, nas bases em que a codificação kardeciana o restaurou, é o celeiro farto de esperanças para o futuro. Criança que se evangeliza é adulto que se levanta no rumo da felicidade por vindoura. Toda aplicação de amor no campo da educação evangélica, visando a alma em trânsito pela infância corporal, é valiosa semeada de luz que se multiplicará em resultados de 1000 por 1. Meus irmãos, agradeçamos a oportunidade da reflexão. Isso se faz de uma ajuda, de um auxílio espiritual para o nosso acerto enquanto pessoas comprometidas com a vida, comprometidas com o outro, comprometidas com o bem. Então, que aproveitemos esse momento como esse recurso que auxilia, que fortalece, que ilumina, que norteia, para, a partir dessa reflexão, repensarmos algumas atitudes ou mantermos outras acertadas, que não desistamos dessa proposta de luz que é a evangelização, a educação moral de nós mesmos e dos que estão sob nossa responsabilidade, especialmente os menores. Vamos fazer a nossa prece,
agradecendo por esse momento, por essa reflexão. Senhor Jesus, amigo de sempre, como foi importante, Senhor, estudar esse tema, pensar sobre essa necessidade, Senhor, do desenvolvimento moral, dada a nossa urgência, Senhor, de sermos pessoas mais felizes, de trazermos para o nosso lar a luz do Teu Evangelho e de levar, contribuir no mundo, na sociedade, com o melhor de nós. Nós pedimos que o Senhor nos ampare, que o Senhor nos fortaleça o bom ânimo, a boa vontade, nos dê coragem, Senhor, decisão de sempre fazer o melhor, fazer o que é certo. Sustenta-nos, Senhor, para não nos perdermos na ilusão do mundo, nos valores equivocados do mundo. Por nossos lares, por nossas famílias, por toda a humanidade, pedimos a Tua presença, Senhor, e as Tuas bênçãos. Agradecidos, encerramos o encontro de hoje. Graças a Deus.